Então, na manhã de hoje, temos o nosso companheiro, trabalhador da casa, Rogério Rossol, que nos falará a respeito do tema do aborto à adoção. Que Jesus te envolva, Rogério. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Que Jesus esteja com a gente sempre, nos guie, nos ilumine. É uma grande satisfação estar aqui para a gente poder conversar um pouco. Quando nós montamos os assuntos para tratar, a gente sempre pretende buscar a base doutrinária para que a gente possa esclarecer. Dos assuntos que nós tratamos no ano passado, e que provavelmente nós continuaremos tratando esse ano, no grupo da coordenação da família, para quem traz as crianças, os bebês e os jovens aqui para evangelização, já acompanha que nós temos reuniões todo domingo de manhã e nós abordamos vários assuntos sobre vários aspectos envolvendo a família, a sociedade e os relacionamentos. Dentre esses assuntos, existem alguns que são mais complexos e até mais polêmicos, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão do aborto e a questão da adoção. Claro que para a gente poder cumprir essa agenda e tratar de ambos os assuntos de forma muito ampla, a gente precisaria talvez uma manhã inteira ou um dia inteiro de seminário para tratar desses assuntos. A questão aqui é a avaliação dentro da doutrina desses dois aspectos. Do aspecto do aborto, que seria quase uma rejeição da vida, e em paradoxo, a adoção, que seria a aceitação pelo coração e um amor tão grande que leva a gente não ter um filho biológico, mas entregar todo aquele amor para uma criança que está precisando. Então a base é, dentro da doutrina, dentro do Espiritismo, nós analisarmos como esses dois assuntos são tratados. E é exatamente isso que a gente pretende hoje conversar nesses 30, 40 minutos aqui. Vamos começar então pela questão do aborto, utilizando o Livro dos Espíritos, que ele nos esclarece, consolando, né? Todas as questões do nosso dia a dia, da nossa vida, todas as questões que dizem respeito à nossa existência, o Livro dos Espíritos está lá para nos esclarecer. E ele trata dessa questão bem diretamente. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, ele já nos traz o seguinte questionamento: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? É a primeira questão que a gente precisa analisar. E o que os Espíritos nos dizem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, qual o nosso maior direito? O de viver. Exatamente porque a nossa vida, a nossa existência, a nossa encarnação é uma oportunidade. É uma oportunidade para que a gente possa continuar no nosso evoluir eterno. Todos sabemos que somos espíritos. Espíritos não são só os desencarnados. Nós também somos espíritos, mas nós estamos numa experiência terrena. Uma das muitas que nós já tivemos e que provavelmente ainda teremos. E a reencarnação é uma oportunidade. Então, o primeiro direito é o de viver. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. Instrução dos Espíritos. Veja que não existe tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. A união começa na concepção. Mas só é completa por ocasião do nascimento.
Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança vê a luz. Então, não existe momento após a concepção que efetivamente o espírito esteja presente naquela situação. No momento da concepção já iniciam as ligações fluídicas, ou seja, o espírito já começa e já está efetivamente preparando o seu novo caminho para a existência nova que vem vindo. Então, no momento da concepção já existe o espírito vindo para junto de nós. Nesse livro muito interessante do Hermílio Miranda, que trata de Nossos Filhos São Espíritos, o livro que inclusive nós utilizamos o ano passado para o trabalho da coordenação da família, existe um capítulo, capítulo 5, que ele trata efetivamente dessa questão. E olha só o que ele nos coloca ali, né? Muito esclarecedor. A criança cujo corpinho está sendo gerado, seja ele um mero ajuntamento de 2 ou 4 células iniciais, é um espírito adulto e consciente, dotado de todo um acervo de experiências anteriores, vividas em outras existências terrenas. Se você interrompe a trajetória do corpo em formação, esse espírito, ainda que não totalmente ligado ao pequeno feto, receberá o impacto físico e emocional da rejeição. E ele complementa: não há saída para as situações criadas pelo crime do aborto, senão pelas vias do amor, da renúncia e da aceitação. O espírito que se preparava para utilizar-se daquele corpo continua vivo e consciente em alguma dimensão das muitas realidades invisíveis que nos cercam por toda parte. Então, o embrião, a partir do momento da concepção, ele é uma personalidade. Ele é um espírito que está se preparando para retornar à vida terrena, para que possa cumprir a sua missão. Muitos aspectos complexos envolvem isso. Não podemos ampliar muito, mas em nenhuma hipótese, nós, espíritas, concordamos com o aborto. Muitos podem perguntar, mas e na questão do estupro, por exemplo? Não existe programação para nenhum de nós sermos violentados de nenhuma forma. Ninguém vem nascer aqui para sofrer qualquer tipo de violência. Não existe programação para isso. Não existe programação para alguém praticar isso e não existe programação para alguém sofrer isso. Mas o que existe? O livre-arbítrio. E existe uma coisa chamada também ação e reação. Então nós temos que interpretar que, em hipótese alguma, nós podemos culpar o feto em função de uma ação que foi praticada pela má utilização da liberdade. A outra questão importante é que, como o espírito estava com a programação de vir, e ele tem essa rejeição, ele pode criar problemas psíquicos, emocionais, começar a perturbar, obsidiar, inclusive a mãe e todos os envolvidos naquele processo. E, inclusive, pode até perturbar de tal forma que existam problemas de ordem física, além dos aspectos que vão ter que ser resolvidos depois, pelo aquele procedimento equivocado. Não existe a programação para esse tipo de coisa. Agora, a gente tem que considerar também que aquele bebezinho que foi gerado, mesmo que seja de uma questão de violência, ele não é o culpado por aquilo. Ele está tendo uma oportunidade. E se a gente tira a oportunidade dele, muitos aspectos podem ser refletidos e
prejuízo é de forma geral. A gente analisa, mas a mulher praticou o aborto. Ela não praticou sozinha, né? Ela teve provavelmente a conivência do companheiro, do marido, do namorado, ou seja quem for que esteja junto. Se ela fez esse evento, pode ter médicos envolvidos, pessoas envolvidas. Existe toda uma rede de pessoas que estão junto naquele momento equivocado. O aborto não é solução. Ele só é um adiamento doloroso. O que nós vemos com isso, né? Às vezes nós precisamos resolver um problema e analisamos única e exclusivamente de forma egoística a minha questão. E eu me esqueço que existe toda uma rede em volta, todo um processo em volta. Então, é apenas um adiamento doloroso de uma programação. O que acontece? Aquela falta de instrução, a falta de orientação, a falta de interpretar a vida como ela é, das vidas sucessivas, da reencarnação, cria esses equívocos. Outra coisa, a deseducação sexual, a falta de interpretação correta do que é liberdade que hoje a gente vive, a dificuldade das pessoas saberem o que é ter liberdade, sabendo que a liberdade ela está diretamente relacionada ao dever e à responsabilidade que nós temos com as outras pessoas, e principalmente quando envolve as questões de programação de reencarnação. Então essa é a visão em relação ao aborto. Temos mais esclarecimentos também. Do livro O que os Espíritos falam sobre o aborto, nós temos o seguinte, vejam só que são bem diretas as questões, né? A doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, exatamente como eu comentei, existem algumas circunstâncias, como todo desrespeito à lei. Antes de ser transgressão à lei humana, o abortamento provocado constitui crime perante a lei divina natural, ficando os infratores sujeitos à infalível lei de ação e reação. Se toda mulher pudesse enxergar o que tem dentro dela quando ela está grávida, talvez muitas decisões desse tipo não fossem tomadas, né? De novo no Livro dos Espíritos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Então, tudo que nós conversamos, que nós trouxemos como orientação, agora o Livro dos Espíritos, ele nos dá claramente a situação. Questão 358. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estivesse formando. Então aí está o resumo do que a gente trouxe. 359. Veja que o esclarecimento é sempre completo, não existe dúvida. E quando existe a dúvida, a gente busca se esclarecer mais. E olha o que a 359 traz. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. E por que isso? O ser que já existe poderá ter outras várias oportunidades de gerar um novo ser. Então os Espíritos colocam essa situação muito direta para nós, dizendo que nesse único exclusivo caso existe a possibilidade de se praticar tal ato.
Mas, por quê? Preservando a vida da mãe, ela terá condições de, no futuro, ter outros filhos. Ou seja, dar a oportunidade de outras reencarnações. Não só o Espiritismo trata dessa questão, mas todas as doutrinas, todas as religiões também tratam dela. Existe, no Brasil, um grupo que envolve diversos segmentos religiosos que estão buscando orientar as pessoas que de alguma forma estão querendo fazer isso. E tratando disso de forma ampla para evitar que seja tomada essa decisão tão grave. Então, constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Desejado ou não desejado, qual a diferença? Não existe diferença. É uma oportunidade que está sendo dada. E nós não temos o direito de prejudicar aquela vinda daquele ser que, mesmo por um fato que a gente considera equivocado, violento ou de qualquer outra espécie, nós não temos o direito de praticar esse tipo de crime. Aborto é sempre lamentável, Chico Xavier. É atentado contra a vida o flagelo do aborto, Papa Francisco. Parece-me tão claro como o dia que o aborto é um crime, Gandhi. O aborto é pior do que a fome, pior do que a guerra, Madre Teresa. Ou seja, todos têm a mesma percepção, independente da sua visão, da sua doutrina, da sua religião. Mas esse fato específico, todos convergem para a mesma avaliação. Então, tão importante que a gente siga e compreenda isso. Mas, essa visão do aborto, que a gente interpreta como se fosse a rejeição às leis divinas, né? A gente querer criar uma situação fora da programação natural. E existe o outro lado. Qual que seria o outro lado dessa questão, né? A adoção. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito claro em relação a um aspecto que nós temos que entender aqui. Porque nós, encarnados, não temos a visão completa da programação espiritual que é feita para a nossa realidade aqui, nesse momento. Nós não temos essa capacidade porque, primeiro, nós viemos com a bênção do esquecimento, que é exatamente para que a gente possa ter a oportunidade de acertar aquilo que a gente errou. Nós não temos acesso a essas programações. Mas uma das questões muito importantes é que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Capítulo 14, item 8. Olha lá. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Acredito que todos nós tenhamos experiências aqui de, dentro da nossa família, nós temos uma grande dificuldade de conviver e lidar com os nossos parentes. E não precisam ser distantes. Podem ser parentes próximos, inclusive dentro do nosso seio familiar como filho. E, da mesma forma,
existe uma grande facilidade de lidar com pessoas que não fazem parte da nossa família, mas que se aproximam de nós de certa forma, através do trabalho, da escola ou da amizade na sociedade, que tem um laço muito maior do que a nossa própria família. Todos nós temos esses exemplos. Nós encontramos uma pessoa, começamos a conviver com ela e a gente diz, nossa, aquela minha amiga é como se fosse minha irmã. Aquele meu amigo, ele me trata melhor do que meu próprio pai. Exatamente aí que estão os laços corporais e os laços espirituais. E nesse ponto que a gente compreende por que o processo de adoção é tão importante. Porque existe uma certa programação que não necessariamente possa passar por estar dentro da nossa família. Essa programação, ela pode ser feita de tal forma para que todos os lacinhos sejam combinados e a gente acabe encontrando o nosso filho numa adoção. E nós temos um laço tão grande com ele que seja muito maior o amor do que se fosse nosso próprio filho biológico. É um ato de amor de grandeza espiritual. A adoção, ela é uma amplitude daquilo que nós consideramos de paternidade. Aqui no sentido amplo, tanto mãe quanto de pai. No livro Vivências do Amor e Família, onde Divaldo relata vários aspectos da nossa vida, na sociedade, familiar, tem um item que ele trata desse assunto, e que é bem interessante. A doutrina espírita vê a adoção como uma forma elevada de promoção humana, pois feliz é todo aquele que é capaz de adotar o amor. Em alguns casos, o amor por uma criança adotiva seja até maior do que aquele destinado a um filho consanguíneo, considerando que o filho adotado é uma opção, enquanto o filho biológico, nem sempre. Todos temos experiências aqui de filhos que não são tão bem aceitos dentro da família. Todos conhecemos. E, por outro lado, nós temos algumas experiências de adoção que são maravilhosas. E é exatamente esse ponto que ele coloca. Que o filho adotivo, ele não vem de fora, ele vem de dentro. O amor tão grande que fez com que eu buscasse contribuir, dar o meu amor, a educação e tudo que precisa de alguém que não fui eu que gerei, mas que provavelmente nas programações existe um vínculo que está sendo cumprido. O que ele também coloca que é importante nós analisarmos? Algumas vezes as pessoas adotam um filho por carências afetivas e depois não suportam a mudança de vida. Nos estudos que nós fizemos e que nós trouxemos para os debates, é de surpreender a quantidade de adoções que são desistidas. Se adota e depois se devolve. Vocês sabiam que acontece isso? Por incrível que pareça. E ele trata exatamente nesse assunto. Que as pessoas estão com carências afetivas e encontram então ali a solução. Acho que agora eu vou resolver a carência. E aquela transformação da vida, aquela mudança no cotidiano, aquela alteração na ordem que ele tinha, ele não consegue suportar. Aquela família não consegue suportar. E acaba fazendo uma devolução de adoção. Então vocês imaginem quão complexo é isso, né? A criança já veio de um processo de rejeição, que é um dos aspectos que lá no aborto a gente aborda e que seria uma opção para evitar o aborto. Então, se não existe em hipótese alguma a capacidade daquela mãe, daquela família ficar com aquela criança, então que se espere o nascimento
e entregue para adoção. Essa é uma possibilidade. Agora, a criança, ela já vem no processo de adoção. Imagina então se ela é adotada e depois devolvida. Vocês imaginam o complexo que ficará isso. Então, nós temos que ter cuidado em todas as circunstâncias. Mesmo um gesto desse, que é um gesto de amor tão grande, ele tem que ser muito bem pensado. E ele complementa, e aqui é uma questão bem direta, né, no que envolve a parentela corporal e espiritual, onde ele nos diz assim, que o programa espiritual que envolve um processo de adoção é algo que escapa à nossa compreensão, da maioria de nós, e, quando a criança estiver sob os nossos cuidados, devemos falar naturalmente a respeito de sua chegada ao lar em que vivemos, ou seja, a gente deve falar para ela que ela não foi gerada biologicamente, que ela foi adotada, independente da idade. A adoção é uma forma de complementação espiritual que traz extensos benefícios a quem adota. Uma das questões, né, todo mundo, a fila de adoção é tão grande, por quê? Por causa disso, né? Todo mundo quer adotar um bebezinho. Então eu trouxe esse exemplo, ele ali, ó, e o nosso bebê nasceu com 1,44 m, 40 quilos e 10 anos. Olha que lindo isso, gente. Esse é o amor verdadeiro, né? Que a gente tira de dentro do nosso peito, de dentro do nosso coração e entrega para aquela situação. Poderemos ter problemas? Claro, conviver com uma pessoa que vai chegar na nossa casa depois de 10 anos, pode não ser tão fácil assim, mas quem sabe essa seja a programação que eu fiz e que eu tenho aqui agora que me responsabilizar por ela e seguir ela até o fim. E de novo no Evangelho, quando trata dos órfãos, né? Vocês imaginam, no século XIX já era tratada dessa questão. Capítulo 13, item 18. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende a prática e pratica a lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Olha aí a programação. Olha aí aquilo que nós não sabemos. Caso em que, se pudesse lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo com um dever. Quem sabe eu já não fui pai daquela criança numa outra oportunidade e desisti. Quem sabe eu já não tive algum relacionamento com aquele espírito numa outra oportunidade e em vez de acolhê-lo e trazê-lo para junto de mim, que era a minha programação naquela época ou naquela existência, e agora ela está vindo através de um processo de adoção. Então, a beleza dessa situação é tão grande que nós não podemos esquecer que existe sempre uma coisa muito maior por trás de tudo que acontece com a gente, exatamente em função da ação e reação. Tudo nós vamos ter que resolver, de alguma forma. O Richard Simonetti coloca uma questão interessante, que ele põe assim, ó, que o filho adotivo é sempre um treino nobre no campo da fraternidade. Raros serviços na terra serão tão compensados em termos de vida eterna. Ou seja, o processo de adoção envolve um amor tão grande, envolve uma questão tão grande de responsabilidade, envolve uma dedicação tão grande, uma fraternidade, uma caridade tão grande, que ele diz que raros eventos criam
né, a possibilidade da gente ter um retorno tão grande em relação ao que a gente fez. Então, nesses minutos, né, que nós tivemos aqui de conversa, deixando bem claro a questão, um lado, a visão da doutrina em relação ao aborto, que, hipótese alguma, ele é aceitável. Nós temos que interpretar que nós temos uma programação e precisamos cumpri-la. E do outro lado, a questão da adoção, ou seja, abrir mão da minha individualidade, do meu orgulho, do meu egoísmo, não podendo gerar um filho biológico, mas buscando entregar esse amor tão grande para um através da adoção. Muitas vezes o processo de não se poder ter filhos pode estar relacionado exatamente por um erro de um aborto. O aborto, ele gera problemas físicos que podem repercutir posteriormente e a mulher não ter condições de ter filho. Então nós temos que interpretar isso. Não vou conseguir ter o biológico, mas eu vou entregar todo o amor para aquele que eu não quis aqui, agora, através de uma adoção. Então Deus nunca nos castiga. Ele nos orienta e Ele nos dá as oportunidades para que a gente resolva as nossas questões. Aquela questão que envolve a historinha, né, do pastor. Perguntaram para o pastor, um homem transitando, né, perguntou para o pastor: nossa, pastor, quantas ovelhas você tem? Como é que você consegue cuidar de todas elas? Ele disse: eu tento manter elas todas próximas de mim. Mas é difícil, pastor, são tantas ovelhas, como é que você consegue manter todas próximas de você? Eu disse: olha, eu cuido delas com o maior amor que eu puder. Ah, mas acontece de ter algumas que se desgarram. O que acontece se aquela ovelha chega ali e foge um pouquinho para fora do cercado? Ah, se aquela que foge um pouquinho para fora do cercado, eu vou lá e trago ela de volta. Mas isso aqui, esse teu campo é tão grande, como que tu faz para buscar aquelas que se desgarram e vão para longe? Ah, realmente, essas que vão para longe eu não consigo, porque eu não posso abandonar todas elas em função daquela lá. Mas aí eu peço para o meu cão buscar a minha ovelha. Quem é o pastor? É Deus. Quem são as ovelhas? Somos nós. E quem é o cão? O cão é a dor, gente. Através da dor, a gente se reaproxima de Deus. E quando a gente se desgarra e a gente foge para esse campo tão grande que ele se distancia de Deus, a dor nos alcança. E naquele momento, a gente então volta e fica junto do nosso pastor. Agradeço a oportunidade, muito obrigado, que todos tenham um ótimo domingo e que Jesus esteja com a gente sempre.